Biocast. Biossegurança na prática. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Biocast Biossegurança na Prática. E nós estamos entregando para vocês, como em todos os nossos episódios anteriores, e nós temos vários ainda a vir, a chegar, a informação sobre biossegurança, a informação sobre RDC, melhores formas, boas práticas para que a gente possa ter uma biossegurança, um processo de esterilização adequado em nossos consultórios, E hoje, cada hora nós estamos buscando um convidado diferente, com uma pegada diferente, e hoje nós vamos para a ROF. E eu trouxe aqui para vocês a professora Nicole Bettiol. Nicole, seja muito bem-vindo ao Biocast, é um prazer enorme estar recebendo você aqui, viu? O prazer é meu, imenso. Obrigada pelo convite, Marcelo. Obrigada pelo convite, Vosson. De estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa especialidade que é o meu dia a dia, harmonização orofacial, mas trazendo de uma forma consciente, como sempre, com biossegurança, consciência, que eu acho que é isso que essa especialidade merece e requer. Show de bola. A gente estava conversando, sabe, a gente começa a conversar em off antes da gravação, e aí você falou uma coisa para mim bem interessante. Falou, Marcelo, parte do meu trabalho do dia a dia é ROF e parte do meu trabalho no dia a dia é odontologia raiz. Exato. Como é que você divide hoje o teu negócio dentro do teu consultório? Sim, eu trabalho muito ainda com a parte de odontologia raiz, vamos dizer, a parte intraoral, faço a parte de reabilitação oral, de saúde preventiva, da parte de dentística, da parte de endodontia. Você é endodontista? Eu não sou endodontista, mas faço endo, tenho vários aperfeiçoamentos de endo. Fiquei vários anos como estagiária na endo, na PCD, que é minha segunda casa. Então, hoje eu divulgo nas redes sociais, na mídia, a parte de harmonização. Mas eu já tenho um público já muito bem formado e estruturado que sabe que eu trabalho com a odontologia raiz. Então, o meu dia a dia, eu não vou nem falar que é meio a meio. Eu vou falar que ele é 70% odontologia intraoral e 30% a parte de harmonização. Gostei do termo odontologia intraoral. É isso. Nossa. Então, eu gosto e muito essa área. Não me vejo parando. Acho que assim, o futuro só a Deus pertence, mas eu amo a parte de prevenção. Eu adoro investir tempo em ensinar o paciente a escovar o dente, a fazer uma boa limpeza, a fazer uma restauração bem adaptada, a, se necessário, colocar lentes, colocar coroa, quando é indicado, claro. Sim. Então, eu prezo muito quanto a isso e os meus pacientes, eles migram o meu paciente de harmonização vem para a parte intraoral e o intraoral acaba indo para a parte de harmonização. O meu dia a dia é bem raiz ainda. E você estava falando sobre atender famílias, Eu acho que isso é muito, muito legal. Lá na clínica, a gente trabalha com odontologia familiar. Sim. E prevenção, Basicamente isso. E nós somos uma família também atendendo, isso é muito interessante. E as pessoas compram segurança. Na verdade, você estava falando, eu faço esses procedimentos. Basicamente, você não vende procedimentos, você cuida de pessoas, Eu acho que essa filosofia que você coloca no teu dia a dia é muito parecida com a nossa. Sim. E cuidar de pessoas envolve você tecnicamente dominar aquilo que você está fazendo, você ter os clientes para isso, que estejam alinhados com o teu perfil de trabalho e entregar segurança para esse pessoal. Ou seja, hoje em dia a gente vive num mundo, ele é extremamente judicializado e extremamente fácil de se criar problemas, A gente está numa fase de internet hoje que o pessoal está um atirando para o lado do outro e isso é muito complicado. Sim. Mas se a gente está aqui para falar de biossegurança, é claro que daqui a pouco eu vou entrar na ROF especificamente. Claro. Mas eu soube por um passarinho que me falou que você é uma proprietária, uma usuária de autoclave classe B. Sim. Há quanto tempo você tem essa experiência? Desde 2020, época de pandemia, quando todo mundo achou que como que vou sobreviver, eu fiz esse investimento de uma autoclave tipo B, pensando exatamente nesses protocolos de alto padrão de esterilização, para ainda passar ainda mais segurança para o meu paciente que precisasse se submeter a algum procedimento odontológico durante essa época. Então, desde 2026, 6 anos aí já. E como é que tem sido essa experiência? É fantástica, assim. Primeiro que eu falo assim, que ela é um primor. Primeiro que o paciente chega no consultório, a minha autoclave atualmente está dentro do meu consultório, e o paciente já olha e fala, nossa, é diferente, o que é isso?
Aí explico, falo que é uma autoclave diferenciada a nível hospitalar, que no propriamente dito deveriam ser em todos os consultórios implementados aqui no Brasil esse tipo. Lá atrás, aqui hoje está atualizado, mas na época de pandemia, eu sempre mandava para o paciente um vídeo como se fosse de apresentação, explicando como que era a consulta e até para tranquilizar ele sobre esses protocolos de biossegurança. Tinha eu, junto da autoclave, mostrando, saindo do laudo, que a gente tinha protocolos altamente rigorosos quanto a isso. Então, eu vejo que assim, traz propriedade no assunto e o paciente realmente vê que a gente é zeloso nesse sentido. Uma pergunta de um cara de marketing, né? Gestão é uma das minhas praias, vamos dizer assim. Você é marqueteira também? Super, tem que ser, né? Senão não converte, né? E aí, essa relação dessa segurança, dessa preocupação toda que você acabou de descrever, que você passa isso para o paciente, isso te traz autoridade e isso te traz, assim, uma segurança na hora da tua negociação com o teu paciente. Eu pergunto isso pelo seguinte, porque muita gente fala, não, esterilização é um negócio que fica escondido, nunca ninguém vê, o pessoal só vê o instrumental sendo aberto e só isso tá bom. E você acabou de me colocar uma coisa que já me bateu uma ideia interessante de um negócio para fazer lá na clínica sobre essa comunicação perto da autoclave e de como você garante essa, vamos dizer assim, essa segurança para o paciente. Então, quer dizer, isso traz um resultado bem interessante para você, né? Sim. E acho que assim, não era nem o termo... Não é que eu me acho marqueteira, mas eu acho que, poxa, eu investi, isso tem que ser convertido, né? Em lucro ou em, pelo menos, se pagar esse custo que eu fiz. E o paciente tem que estar ciente do que eu estou investindo para ele no consultório. De muitas vezes aquilo que a gente ouve do paciente, nossa, mas seu preço está um pouco mais alto, mais oneroso. Não que isso seja justificativa, porque mão de obra, não acho justo a gente colocar preço. Mas eu acho que é mais um recurso para a gente conseguir utilizar de justificativa. Tá, mas aonde você vai, eles te mostram com propriedade a forma como eles esterilizam. Então, eu faço muita questão. Então, assim, ele recebe, antes de adentrar no consultório, o vídeo que aqui seguimos protocolos rigorosos quanto à esterilização. Então, eu acho que é um diferencial, realmente. Posso copiar essa ideia? Deve, por favor. A gente está montando uma CME enorme lá na clínica, toda a Vosson, enfim, tá ficando lindo, o projeto tá maravilhoso e eu vou fazer isso. Vou te mandar meu vídeo de inspiração. Manda o teu vídeo. Olha só, você tá vendo? Além de falar bem, é marqueteira, super dentista. É por isso que jovem vem conquistando um espaço na odontologia de Ribeirão Preto, que é uma odontologia extremamente complexa, competitiva, e tá indo para São Paulo daqui a pouco, vai trabalhar lá. É professora do curso de especialização da PCD de Ribeirão Preto, né? Certo, correto. Você já tem quantas turmas? Lá essa é a 4ª turma de especialização. E eu falo assim, graças a Deus eu tive o privilégio de ter a oportunidade de ter o contato com a odontologia no consultório, então operacional. Tenho essa vertente de poder ministrar aulas, ter contato com o aluno, tentar deixar de uma forma bem inteligível e bem assimilável, né, nesse sentido de entender a harmonização de uma forma consciente. E tenho a vertente também da parte de estudante, que eu acabei de finalizar também o pós-doutorado nessa parte de anatomia. Eu adoro estudar, adoro. Então, essas 3 áreas aí eu flutuo. Anatomia... Cabeça e pescoço, E aí eu vou começar na área da ROF. Eu vou até deixar então a parte clínica para o final, porque como você veio com essa parte da anatomia... Tá. A harmonização, eu estava falando, há muitos anos atrás, eu fiz uma capacitação de 2 finais de semana. Não me sinto capacitado, inclusive, não sou um cara que faço isso muito. Eu faço em um paciente ou outro e faço somente toxina botulínica, mas eu acho que existe uma complexidade muito grande na ROF. Sim, existe uma demanda, uma demanda tanto de pacientes quanto de profissionais, alunos, pessoal querendo fazer ROF. Sim. Mas nós estamos enfrentando aí vamos dizer assim, esse embate com medicina, nós estamos enfrentando esses embates aí de algumas coisas que acontecem e vêm para a mídia. Falando de anatomia, vocês utilizam muitos canulados para fazer alguns procedimentos. Então, antes da gente entrar na esterilização em si, eu queria saber quais são os procedimentos que vocês normalmente utilizam, instrumentos que serão canulados e que depois vão precisar ser reprocessados dentro da clínica de uma forma sanitária legal. Perfeito. A gente utiliza, assim,
para a parte de cirurgia, então principalmente a parte de lipopapada cervical, a gente vai utilizar os canulados, que podem ser tanto descartáveis quanto também esterilizáveis. Existe, não é muito divulgado, é uma mínima quantia, mas quando a gente fala sobre os injetáveis, preenchedores, bioestímulos de colágeno, biorremodeladores, a gente utiliza microcânulas semiflexíveis, que a grande maioria utiliza eles de forma descartável, e sim, super recomendamos, mas vamos supor que você opte por trabalhar com uma que não seja, né? Tem essa possibilidade também no mercado. Então, basicamente, para a parte de cirúrgicos e desses injetáveis é o que a gente vai utilizar, esses orifícios ocos, né, canulados. Ok. Limpeza disso, porque aí você tem primeiro limpeza, desinfecção, esterilização. Sim. Limpeza, como é que é feito esse processo? Tá. A gente vai colocar ele na nossa cuba ultrassônica com a quantidade referente do detergente enzimático, fazer o ciclo completo, né? Aí vamos fazer a utilização das luvas, que a gente já sabe, emborrachadas, para se proteger. Vai pegar como se fosse aquele limpador, vou falar aqui popularmente, que a gente utiliza para aqueles canudos reutilizáveis ou para bicos de mamadeira, que a gente utiliza ele, que pode ser até usado para esses sugadores cirúrgicos, para passar dentro desses orifícios. Vem junto com esses kits, tá? Ah, então vem tem um instrumento específico para limpeza, então. Tem. E junto também vem com um instrumento que eles utilizam também para desentupir essas cânulas. Então, tanto ele quanto essa escovinha para você passar dentro desse orifício. Vai fazer a fricção com a escovinha, vai secar, e o modo ideal seria utilizar uma secadora para a gente garantir realmente que não vai ficar nenhuma remanescente de resíduo, nem deixar manchas, nem nada, e embalar, e autoclave do tipo B pré-vácuo, que a gente já sabe que as comuns não conseguem, né? Nós vamos tocar nesse assunto. Ter eficácia. Você sabe que nós tivemos tivemos um biocast com o professor Fernando Bustamante, que sabe tudo de biossegurança. E aí a gente recebeu uma pergunta que foi o seguinte: olha, eu coloco primeiro o detergente enzimático, depois eu misturo e tal. O detergente enzimático, ele pode atrapalhar a utilização da cuba ultrassônica, e aí é só um detalhe para poder colocar para vocês. Ótimo. Detergente enzimático, ele é extremamente importante que seja colocado antes na solução, e na hora que você for fazer a desgaseificação do processo, ele já vai misturar. A única dica que foi colocada, que muito pouca gente diz, colocar muito detergente enzimático, ou seja, por isso que tem que ser medido no ml correto, na proporção correta. Se você colocar muito, ele vai formar bolhas, e essas bolhas vão dificultar o processo. Então, quer dizer, siga certinho a indicação do fabricante para a quantidade certinha do detergente enzimático que você vai utilizar, principalmente para cavidades, o pessoal fala de, às vezes, lúmens, né? Onde você não consegue entrar direito com um agente desinfectante, né? Sim. Muito bom. Aí vai para autoclave. Autoclave gravitacional na ROF. Qual que é a tua opinião? Sou totalmente contra-versa, né? Porque tenho a consciência de que esses instrumentais que a gente utiliza, porque a maioria dos nossos procedimentos de harmonização são com produtos, são com os injetáveis que vai ser consumido e depois o frasco ser descartado. Mas quando a gente vai pensar nos procedimentos cirúrgicos que podem acontecer, vamos falar dentro da harmonização, que é lip lifting, corne lifting, bichectomia, lipopapada cervical. A gente está falando de instrumentais cirúrgicos e, como você falou, que tem orifícios ocos canulados e que a gente requer uma extrema higienização. Então, deveria-se ser implementado obrigatoriamente a do tipo B pré-vácuo, né? Que a gente sabe que a gravitacional não vai conseguir entregar com essa qualidade que a gente quer de esterilização. A gente viu tanto de infecção, de intercorrências, É isso, né, que eu ia te Marcelo? perguntar. Só para dizer, o professor Fernando, né, em um dos podcasts que nós gravamos, ele explica exatamente como é que é o funcionamento da autoclave classe B, que ele diz o seguinte: a esterilização tem que acontecer na presença de vácuo, somente com vapor, na pressão adequada que tem lá. Eu não sou um exímio conhecedor técnico do processo, eu utilizo e acredito nele, confio,
mas é importante saber que tem um passo a passo para isso. Sim. E aí, dentro dessa linha, então a gente parte do princípio que aquele profissional sério da ROF, Sim. que utiliza canulados, que faz esses procedimentos, a nossa sugestão é que realmente ele venha investir em uma autoclave classe B para poder obter o melhor resultado em termos de esterilização. Sim. Nisso nós estamos de acordo, né? Com certeza. Porque aí vem a pergunta, nós estamos vivendo um momento, e não só acontece com dentistas, acontece com todos aqueles que estão fazendo harmonização orofacial nos mais variados segmentos profissionais. Vamos colocar desse jeito, porque a rede coloca muita coisa, cria muito problema e basicamente esses problemas eles não têm muito endereço, não. Sim. Acontece de uma forma mais generalizada. Você acredita que parte do insucesso que aconteça em alguns casos, parte das intercorrências, ela pode acontecer por contaminação do campo que você está operando e aí você tem uma dificuldade do procedimento cicatricial? Com certeza. E assim, vou falar com um pouco de tristeza, porque eu vejo que essa especialidade, o pessoal acha que o que é belo é estar trabalhando maquiado, ou com cabelo solto, ou sem a devida paramentação. E não é isso. Eu acho que a chave tinha que virar no sentido de que a harmonização ela segue concomitante com esses procedimentos, como diz o nome, minimamente invasivos, mas é invasivo. Então, a nível cirúrgico. Poxa, agora a gente teve o reconhecimento dessa nova especialidade de cirurgias da face. A gente não vai pedir minimamente campo estéreo em cima da bancada do paciente. Então, a harmonização tem que estar andando nesse nível. Eu aprendi a harmonização dessa forma. Quem foi o meu mentor nessa área de harmonização foi o professor Levi Nunes, que ajudou a implementar a regulamentação dessa especialidade. E ele é bucomaxilo. Então, eu aprendi exatamente a trabalhar com campo, jaleco descartável, touca, paramentação correta. E assim, eu fico um pouco assustada, triste, quando eu vejo nas redes sociais, que é o mais viralizado, não usar o mínimo. O mínimo. Então, a gente consegue já pelo menos falar, poxa, tive uma intercorrência, tá, mas e nesse nível sobre a parte de biossegurança? Eu fui adequada? Se você já errou nesse quesito, você não consegue nem saber aonde que estava o erro. Foi Você o já produto. tem risco, né? Com certeza, com certeza. Então, tinha que ser tratado como alto nível, alto padrão, para a gente conseguir ter uma biossegurança adequada, né? Você sabe que eu costumo dizer que alguns dentistas têm o dom de destruir os seus melhores produtos. Uhum. Então, você pega, por exemplo, a ortodontia, que lá atrás... Poxa, eu estava falando agora há pouco, né, que as pessoas que faziam orto, eles não são dentistas, não eram dentistas, eram ortodontistas. Sim. A orto hoje cobra manutenção de R$150, R$180. Aí você fala, pô, o que aconteceu? Eu acho que a própria ortodontia não entendeu o seu papel e ela foi perdendo o seu valor. E não é nem valor de dinheiro, ou seja, o que ela significa para o paciente. Sim. Os implantes vieram, a terceira dentição, entre aspas, e a gente percebe também que tem muitos dentistas que deixam a desejar nos seus processos, e às vezes nós recebemos casos onde as pessoas investem nos seus sonhos de ter um protocolo ou ter uma reposição dental com insucesso. E aí eu vou te dizer uma opinião de quem não faz ROF. Sim. Eu sou dentista raiz, né? Uhum. Você vê, a odontologia trouxe excelentes profissionais. Com certeza. Com conhecimento de anatomia, você mesmo falou, você está terminando pós-doc. Terminou o pós-doc? Terminei. Terminou o pós-doc em anatomia de face. Sim. Ou seja, você sabe onde é que você vai colocar uma cânula. Uhum. Mas existem muitos profissionais que, na visão financeira que a ROF, às vezes, entre aspas, traz, né? O glamour, às vezes, parece que está associado ao dinheiro, mas nem sempre está. Uhum. E aí deixam alguns detalhes a desejar. E o detalhe da esterilização, ele acaba se tornando... Porque ele é escondido. Alguém publica, né? Você manda uma mensagem para os seus pacientes, mas enquanto a gente olha nas mídias sociais, a gente acaba vendo alguma coisa de esterilização? Muito pouco, né? Muito pouco. Eu tenho esse hábito agora, Marcelo, porque eu falo assim, eu acho que a gente tem que mostrar o nosso diferencial. Mais do mesmo, o pessoal está cansado. Então, eu tenho o hábito de, depois de uma profilaxia da limpeza dentária, mostrar, olha o jeito que eu estou saindo. Se para você, tudo bem, você ser atendido por um profissional que nem estava de jaleco, que você não vai conseguir ver
a olho nu isso, você imagina o imperceptível. Então, eu sou desse detalhe. Eu vou atualmente, isso é mais recente que eu faço, né, de postar, mas eu sempre bati nessa tecla. Meus pacientes e meus alunos já sabem que eu sou a louca da biossegurança. Tá certo. As cânulas são mais ou menos de que tamanho? As cânulas que você utiliza para lipo de papada, é isso? Isso. Elas são muito grandes, são pequenas? Não, como é facial, a gente pode regular igual como se fosse lima endodôntica, que pode ter 21 milímetros, 25. Então você. Tem de vários tamanhos. Isso. A hora que você vai pedir, você vai ver a que mais vai ser assertiva para você no que você está querendo executar. Mas cerca de 15 centímetros, 18 centímetros no máximo. E também os calibres também vão ser diferenciados para cada função. Entendi. Que tem a cânula que vai irrigar, vai fazer a anestesia, a cânula que tem a ponta cortante, que parece uma ponta, um bico de pato, que é até o nome dela, cânula bico de pato, a que vai fazer a aspiração, a sucção, a cânula curva para você conseguir pegar difíceis acessos, como o ângulo de mandíbula. Então tem vários detalhes na hora que a gente vai escolher. Tem especificidade no processo. Sim. Você falou que você faz endo. Sim. Aí eu vou mudar um pouquinho, né? Mas nós estamos dentro do mesmo assunto, por quê? Endodontia. Eu estava escutando outro dia um áudio do professor Capelli. Adoro o Capelli, sou apaixonado por ele, adoro odontologia ultrassônica. Seja na endo, tá certo que eu não sou endodontista, eu sou um cara que fiquei de DP de endodontia no laboratório, gente. Se eu não dou conta de fazer endo no manequim, eu não dou conta de fazer endo no ser humano. Aí eu casei com uma endodontista. Mas a vida é assim, né? E aí ela deixou de fazer endo na pandemia, só faz pediatria. Mas não era isso que eu queria falar. O que eu queria dizer é o seguinte... Mas é bom, assim fica mais leve, né? O que eu queria dizer é que a endo... O grande objetivo da endo é desinfecção de conduto, seja no caso de biopupectomia, seja o caso de necrose. Sim. Fora do Brasil, o pessoal costuma utilizar a lima de maneira descartável. O Brasil sonho. tem um problema sério do ponto de vista econômico e financeiro nesse sentido e que inviabiliza esse processo. Já pensou se a gente não tiver uma esterilização adequada nas limas? Pois é, totalmente. É aquilo que você tinha comentado anteriormente. São orifícios minúsculos, né? São instrumentais minúsculos, cheio de voltas, de torções. Como que você vai garantir que lá na sua fricção com a escova você limpou? Aí você tem que confiar na sua autoclave, que a gente já falou que ela não vai fazer o pré-vácuo se for a comum. Ou seja, não tirar todo o ar, e a gente sabe que aonde tem ar, a gente não consegue garantir esterilização. Então, e eu falo assim, Marcelo, a partir do momento que você sabe, que até você não saber, Deus está protegendo. A partir do momento que você está consciente, você está negligenciando, né? E aí, a hora que acontece alguma coisa, você vai virar e falar: nossa, eu sabia, eu deveria ter investido. Então, a partir do momento que eu tomei essa consciência, eu falei: não, eu tenho que investir. Você sabe que dentro dessa linha a gente vê, Deus é muito bom, né? Porque protege pra caramba. Muito. Então, mas aí a gente tem que pensar o seguinte, né? Por que a RDC veio? Exatamente para deixar meio que aberto essa relação de, olha, nós sabemos que vocês acreditam muito em Deus, ou seja... Sim, que bom. Não, mas eu nunca tive problema, não preciso mexer em nada. Sendo que, na verdade, os protocolos agora estão muito bem designados, né? Procedimentos operacionais padrão para os POPs, né? Sim. Nós estamos, por exemplo, eu posso dizer, nós estamos criando eles lá. Né? Você já trabalhava com POP, você está montando ele? Estou montando também Tá não montando. tinha. Sim. E aí, que dificuldades que você está enfrentando nesse processo? Você já teve chegou a conversar com alguém a respeito disso? Do POP dentro da harmonização? Por quê? São quantos procedimentos de harmonização que vocês fazem? Não, no consultório? Inúmeros. Existe uma lista imensa, né, de toxina, preenchimento, bioestimuladores, mas nessa parte da parte de esterilização, como a gente mencionou, são poucos, mas realmente é uma gama gigantesca. E eu vejo assim, eu estou enfrentando exatamente também esse processo porque eu estou mudando de clínica. Então, é agora que eu quero deixar... Já era bom, já era legal, mas com a nova RDC eu quero deixar ainda mais como referência. Eu adoro isso. Você está mudando de clínica? Estou mudando de clínica. Estou abrindo a minha clínica. Está abrindo a sua clínica. Isso. Ai, que legal. E você sabe, a RDC, ela começou
vamos dizer assim, ela foi promulgada em 15 de dezembro de 2025 e a adaptação é até 15 de dezembro de 2026. Sim. E para os negócios novos, já está valendo, né? No teu caso, você vai mudar de pessoa jurídica ou é a mesma pessoa jurídica, só está mudando o consultório, mas você precisa de passar por todo o processo de vigilância novamente, né? Sim, com certeza. É só mesmo mudança de estabelecimento, que eu tinha um consultório, estou indo agora para uma clínica. Eu acho muito engraçado o como que a gente não sai preparado. Sim, eu tenho 10 anos de formada, mas ninguém aprende, por mais que você tenha, às vezes, uma disciplina de como montar um consultório, mas de todo esse trâmite, como que é completamente diferente de montar um consultório do que montar uma clínica. A gente foi até a vigilância, mostrar o projeto para ver se ia ser pré-aprovado. Então, e isso eu acho muito legal, até dessa facilidade que eles disponibilizaram para a gente. Tem um arquiteto lá da prefeitura, tinha o pessoal da vigilância que vai posteriormente me dar a aprovação, né, da vigilância. Exato. Tem que aprovar a planta, depois tem que aprovar em loco. Exato. E eu não tinha vivido nada disso quando eu fiz o consultório, porque o consultório já estava dentro de uma clínica que já estava regularizada. E aí eu tenho que tirar para o meu próprio consultório. A clínica é completamente diferente. E então, e assim, não sou só eu, tem outros dentistas junto, mas Quantas eu estou salas? dirigindo, são 6 salas. Uau, sim. Então vocês estão tendo trabalho. Sim. E exatamente para atingir todas essas diretrizes que essa nova RDC também está trazendo, porque é novidade para todo mundo, né? O que vai poder e não poder realmente na prática. Na clínica vocês vão chegar a fazer uma CME ou ainda vai continuar, vai ser uma CME, vai ser centralizada a esterilização de todo mundo? Exatamente, com várias autoclaves, sim. E só odontologia? Só odontologia. Eu te fiz essa pergunta por quê? Porque às vezes as legislações são diferentes. A RDC ela se aplica exclusivamente ao odonto. Sim. E se você tivesse médicos, essas coisas, teria aí outras condições a serem observadas. Sim. Voltando na parte de intercorrências. Sim. Então, basicamente, eu queria te perguntar. Dentro do teu curso, quando você vai certamente ter uma aula de intercorrências ou dificuldades. Nós abordamos um pouquinho a parte da biossegurança, ou seja, existem infecções. As complicações, se não são infecciosas, quais são as outras formas que você pode ter mais comuns de intercorrências na ROF? As mais comuns são nódulos, ou que às vezes são granulomas, porque nem todo nódulo é um granuloma. A gente precisa fazer uma biópsia para analisar, para ver nesse sentido. Eu vejo que assim, as mais temerosas que todo mundo tem é a respeito realmente das mais importantes no sentido de amaurose, que é a cegueira, ou uma obstrução vascular que pode seguir para uma subsequente necrose. Eu vejo que é o maior temor de quem trabalha com harmonização, são esses. Mas assim, para você chegar nesse nível de intercorrência, você negligenciou todos os outros passos anteriores. Fez muita coisa errada. Mas muita, porque até chegar nesse ponto, você simplesmente não deu amparo para o paciente ou não viu todas as outras sequências que você poderia ter intervido antes, né? Então, isso aí eu falei mais a nível de cirurgias ou mais principalmente dos injetáveis. Mas vamos pensar assim, a gente tem dentro do módulo da especialização um módulo de complicações. Mas imagina que dentro de cada temática eu tenho as suas devidas complicações. Então, cada temática que a gente ministra, a gente já fala das complicações. Tipo, toxina botulínica que a gente sabe que atinge nível muscular. Quais que seriam as possíveis intercorrências? A gente sabe que a toxina ele é um medicamento. E assim, eu tento e falo e prezo muito isso com as alunas. Explique para o seu paciente. Por mais que seja um procedimento estético, ela ganhou a sua utilização antes terapêutica. Só consegue comprar porque é um medicamento. Então, sei lá, colocou uma alta dose, vai ter o efeito adverso de aonde foi aplicado? Será que então vai travar em excesso esse músculo? Foi em glândula sudorípara ou lacrimal ou salivar, que é nosso nível também de ação? Vai parar então a salivação. Então, cada procedimento tem a subsequente intercorrência. Então, a gente fala, cada módulo fala delas. Então, assim, toxina, pesou demais ou não travou? Seriam os efeitos adversos. Os injetáveis, preenchedores, bioestimuladores e biorremodeladores, os mais comuns, nódulos, migração do produto ou para o plano superficial ou para o plano profundo é o meu dia a dia. O que mais chega para mim a respeito, assim, vamos falar, Nicole,
Chega BO pra você lá, pra você tratar? Chega. E aí, o BO de cicatrização, ou seja, quando tem abertura, Sim. que é o que a gente tem visto ultimamente por aí, ou seja, você pega cicatrizações, é uma cirurgia plástica praticamente, então você pega suturas e você pega cicatrizações que estão assim, extremamente deficientes. Sim. Muitas delas chegam infectadas. Sim, com certeza. Por conta, principalmente, do passo 1 que foi negligenciado, que a gente comentou aqui, né, Marcelo? A parte de paramentação, biossegurança, negligencia total. Eu sou do princípio de, você gostaria de ser atendido desta forma? Se ponha no lugar do outro. Se para você tudo bem, que eu acho difícil, né? Vamos pensar nesse sentido. Então, e os casos mais graves, se a gente for parar também para pensar. É nesse ponto que eu queria chegar. Inclusive, são aqueles que chegam mais próximos de deformações, né? Porque Sim. recuperar isso é complicado. Sim. E muitas vezes, é onde é que eu quero chegar. Evitar uma complicação que tenha uma dificuldade de reparação extremamente complexa, normalmente passa por um cuidado de biossegurança. Sim, que seria o passo 1, né? Seria já diminuído ao máximo. Não é nenhum excesso falar isso. Não. É uma base, ou seja... Então, eu acho que a Nicole está trazendo uma informação para a gente que é muito importante. A gente tinha uma ideia, mas nada como confirmar com alguém com a formação dela, né? Com tantos anos de ROF, com estudo, com participação em pós-graduação, porque eu sou um cara que acredito na pós-graduação como formação de bases. A pós-graduação, principalmente dentro da universidade, ela não transforma excelentes técnicos, mas eu acho que ela te dá muito conhecimento para você poder melhorar a sua técnica. Com certeza. E a técnica do profissional de ROF, ela passa por esse cuidado de estrutura. Ela falou sobre as cânulas, então você vai utilizar cânula descartável, você vai utilizar cânula que seja reprocessada, tudo bem, a escolha é tua, existem as duas formas. Mas é muito importante compreender que o processo de esterilização ele vai fazer a diferença no teu resultado final. Com certeza. Com certeza. Com certeza. E aí, tem uma outra coisa. Tem gente que fala, não, eu coloco na internet o meu scanner, eu coloco na internet a minha fresadora, eu coloco na internet a minha impressora, o meu mockup que eu estou imprimindo, não sei o quê. Mas não vai colocar a parte da biossegurança para o pessoal ver. Sendo que é básico, sendo que todo mundo tem que ver. É mais pós-Covid, né, Marcelo? A gente sabe o quanto que essa pandemia dizimou mundialmente e que a gente vê ainda que deixou também assim pessoas abaladas psicologicamente, que no sentido de chegar e ter total cuidado de trazer, sei lá, para o supermercado, lavar os enlatados, criaram novos hábitos. Então, acho isso super natural agora, você mostrar para o seu cliente, para o seu paciente, aqui nós zelamos pela nossa esterilização. E o cliente questiona. Questiona. Sei lá, acho que é o público te atrai, né? O mesmo atrai semelhante. Sim. Eu acho muito engraçado como eles viram e falam, nossa, é diferente do consultório da onde eu ia. Como é caprichoso aqui. Muitas vezes ele vira e fala, o que é aquele equipamento? Aí é que eu faço questão de explicar. É uma autoclave, tipo B, nível hospitalar. E aí eu faço até uma brincadeirinha, porque realmente a nossa, essa do tipo B, ela faz o ciclo prion, que se der o vírus da vaca louca aqui no Brasil, Deus me livre, a nossa esteriliza. Então, a gente pecar por excesso nesse sentido não é nem pecar, é zelo, né, pelo próximo. Eu gosto de abordar como eu gostaria que abordassem comigo. Eu trataria minha mãe dessa forma? Eu gostaria que me abordassem assim? É assim que eu quero levar para o meu paciente. E não é porque eu tô aqui. Quem me conhece nos bastidores sabe que eu sou assim. E eu falo isso lá na especialização, falo isso para os meus pacientes. Lá não é glamour, lá é biossegurança. Essa conscientização ela é super importante, porque os alunos... Eu sou professor de especialização. Sim. E aí eu sei que os alunos chegam todos... Mesma coisa que deve chegar lá na tua especialização. Não, eu quero fazer um full face, não sei o quê. Eu não faço. A minha especialização é dentística. Eu sou professor de dentística. Então, não, eu quero fazer uma bateria de laminados, eu quero fazer uma bateria de facetas, eu quero fazer um tabletop, eu quero fazer restabelecimento de DVO. Perfeito. Mas a base ela é extremamente importante. E aí, essa dificuldade das pessoas entenderem que existem passos a serem conquistados é muito grande, porque hoje o público ele é muito imediatista. Eu diria o público, não só o público pacientes,
Sim. que querem o resultado de uma hora para outra, ponto, mas também os dentistas que querem aprender de uma forma muito rápida a como injetar, como fazer. Você deve receber essa demanda no teu curso. Muito, muito. Eu acho assim, é uma especialidade realmente de uma assimilação realmente, vamos dizer, um pouco mais rápida. É o que eu vejo que muitos professores, grandes nomes na harmonização falam. Mas eu vou ter que discordar um pouquinho em partes. Tem temáticas que realmente, poxa, eu não vou virar e falar aqui para você que toxina botulínica o protocolo, realmente, até macaquinho ele decorando sabe aplicar. Mas e o pensar? É isso, porque o aluno quer chegar e quer ter o protocolo, a receita de bolo. Eu quero um aluno pensante. O que um músculo, na hora que você aplicar, vai acontecer. Então, sim, é uma especialidade de fácil compreensão, mas requer os anos aplicando para entender o plano. É completamente diferente da que a gente atua na graduação, vamos dizer. A gente não tem esse contato prévio. Agora, sim, estão começando a implementar isso na grade. Mas ainda está muito longe de ser parecido com um mínimo contato de cursos de imersão ou uma especialização. Nessa linha, quando um paciente chega até você e de repente vem com algum problema e ele muitas vezes... Você recebe paciente que vem reclamando do outro dentista também? Sim. Faz muito. parte, né? Faz, então, total. acontece. Esses aí são difíceis. Mas hoje, trabalhando com essa segurança, como é que você encara a responsabilidade legal desse teu controle? Ou seja, você tem uma segurança muito forte ao respeitar os protocolos e a biossegurança sendo um deles, sobre a tua segurança jurídica, né? Porque hoje nós temos uma judicialização da odontologia que ela é extremamente forte, importante e existem caminhos aí que estão levando cada vez mais para isso. O fato de você investir em tecnologia técnica, ou seja, na qualidade das tuas cânulas, na qualidade dos teus medicamentos, na qualidade dos seus insumos, na qualidade da sua esterilização. Você tem hoje, a gente não vai ter tempo de falar de POP, essas coisas, mas hoje você tem todo um arsenal documental que te traz essa segurança. Com certeza. E até esse respaldo, até na hora de você conseguir... Vamos começar lá do primeiro, no sentido de você fechar o orçamento. Você mostrar isso para o seu paciente, que ele não sabe desses bastidores. Mas você fica muito mais seguro, com certeza, nessa parte Ele vai querer saber se der algum problema, né? Com certeza. Esse aqui é o negócio. Deus protege, não é isso? Você que falou isso. Protege você até pode não dizer para saber. aquela câmera ali, Deus protege, né? Eu sou da frase de Deus protege até enquanto você não sabe. A partir do momento que você está tendo esse podcast, você está ciente de tudo, agora é com você. Agora você tem que investir, tem que estar respaldado juridicamente, bioseguro adequadamente, porque assim, eu particularmente não consigo colocar a cabeça no travesseiro de eu não fiz então o meu melhor. Pode parecer, é porque ela tá aí. Não é. Eu me sinto da mesma forma. Quando eu dou aula de parte tributária para os dentistas e quando eu pergunto como é que está a sua relação de nota fiscal, recibo... Ai, doutor, o paciente não pediu, ou se não recebi via Pix e tal. Ou seja, a gente dá muita abertura para que os problemas aconteçam. Sim. As pessoas só não dão muita atenção para isso, porque até agora não aconteceu com eles. Só que basta acontecer. Com legislação nova, com legislação tributária nova, com estatuto do paciente, com necessidades trabalhistas que nós temos com os dentistas que trabalham conosco e as ASBs, enfim. Hoje nós temos uma regulamentação muito pesada e dormir com a cabeça no travesseiro tranquilamente não tem preço, não é verdade? Não tem preço, com certeza. Se for para baixar o preço e não dormir direito, eu prefiro não vender. Eu prefiro não vender. Eu também penso assim, porque a gente, nossa, o preço acho que sai até mais alto, né? É aquilo. O preço desse sentido baixa, mas o interno, acho que ele sobrecarrega. E acho assim, as mídias sociais têm seu lado negativo, como a gente pode ver, mas nesse lado bom, poxa, a gente está mais do que nutrido e abastecido de informações. Então, você estar ciente disso tudo e não estar protegido, regulamentado, se preocupando em deixar tudo correto, aí realmente o erro é seu, né? Parece que você estava na primeira reunião que nós tivemos aqui na Vossa quando nós criamos o Biocast, porque basicamente o que a gente pensou é isso, nós precisamos de nossa odontologia, ela é espetacular, nós temos profissionais com mãos maravilhosas, nós temos eventos, temos centros de estudo que são excelentes,
mas na grande maioria da odontologia, a nossa organização de bastidores, ela ainda tem muito a desejar em determinados segmentos, com determinados alunos que vêm com o objetivo de querer fazer, mas não se preparam documentalmente, não têm os seus preparos feitos da forma adequada, enfim. Eu acho que tem muita coisa que a gente deve fazer. E o Biocast ele se propõe a isso, a trazer essa informação de forma gratuita. Nós estamos no YouTube, então quer dizer, qualquer um que digitar lá Biocast vai poder encontrar o Biocast da Vosson, e tendo informações com pessoas como você, que pôde trazer isso para a gente dessa forma maravilhosa com que você fala, com que você se comunica. Não é à toa que você tem o sucesso que você tem, que você cresce exponencialmente da forma que você está crescendo. Você acabou de dizer, você é uma menina, você tem 10 anos de formada, e com esse conhecimento e com essa capacidade. Porque o que acontece? Quando a gente entrevista uma pessoa, você percebe quando ela está segura daquilo que ela está falando. E você demonstrou isso perfeitamente, não só para mim, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo. Então, Nicole, suas últimas considerações, muito obrigado por você ter vindo aqui para conversar com a gente, viu? Imagina, eu que agradeço. Fico lisonjeada com esses... vamos dizer aqui, todo esse carinho que você teve, porque, assim, fico muito, muito, muito... Pessoas que eu admiro falar isso pra mim, eu falo que a gente não consegue, acho que muitas vezes, receber elogios, e a gente fica, às vezes, não preciso, e a gente fica acanhado. Fico muito feliz mesmo de ter sido chamada pra gente ter esse bate-papo, que foi tão leve, tão gostoso. A gente fala que as redes sociais deu voz para muitas pessoas, e então vamos usar esse tempo para a gente se abastecer de boas informações, e fico lisonjeada em poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha experiência. Admiro você e muito, Marcelo. Você sabe, você é a minha referência na parte de gestão, nosso professor na parte de gestão, na parte de ROF, de todas as outras especialidades. Obrigada por essa tarde incrível. Espero que vocês tenham gostado. E quem sabe agora a gente levar essa ROF com ciência, biossegurança e cada vez mais responsabilidade. Muito obrigada por esse convite. Valeu. Então, para você que acabou de assistir esse nosso Biocast, fica esse recado da importância da biossegurança na ROF. Não só a biossegurança, mas a tua segurança como profissional, e garantir a tua tranquilidade como alguém que está fazendo um procedimento que é cientificamente aprovado, que o mercado consome, que tem uma condição de formação muito boa em várias escolas no Brasil, mas que eu acho que a gente ainda pode melhorar um pouco nessa relação da valorização, da organização. E quando eu falo de valorização, não é cobrar mais. Valorizar é entregar mais. E a gente tem que entregar essa biossegurança para esses nossos pacientes que precisam. Beleza? Fica aqui meu obrigado. Valeu por vocês estarem com a gente. E a gente se encontra daqui a pouco. Um beijo.